temas. Vamos entrar num tema, não vou dizer que é o tema que nos trouxe até aqui, até São Paulo, até a Livraria Cortês, mas um tema que muito nos chama atenção, que é o seu livro, As Duas Guerras de Vlad Herzog, que você lançou. E esse livro que ganhou no mesmo ano, algo realmente maravilhoso para um escritor, para um jornalista, 2 prêmios dos mais importantes da literatura e da cultura, que é o prêmio Juca Pato Intelectual do Ano, da União Brasileira de Escritores, e também o prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Então, na verdade, algo importantíssimo, esses 2 prêmios com esse livro que está aqui sobre a mesa, e vamos focar nele agora. Então, primeiramente, sabemos da sua relação com o Herzog, sabemos que você estava à frente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, à época que ocorreram os fatos, mas eu gostaria de saber de você, primeiramente, para iniciarmos, qual a motivação de escrever esse livro, passados mais de 35 anos, praticamente 37 anos, 38 agora, né? A motivação maior sua de escrever. Muitas pessoas já escreveram sobre Herzog. O seu livro seria mais um, só que não foi apenas mais um. A crítica já tem falado que é o melhor livro escrito sobre Herzog, de todos que já foram escritos. A crítica vem apontando e as premiações estão aí para corroborar o que a crítica fala. O que você tem a dizer sobre isso, a motivação maior? Bom, primeiro a gente pode engatar esse assunto no anterior, que é a discussão sobre a grande reportagem. A rigor, esse livro é uma grande reportagem. Por quê? Porque ele é uma grande reportagem. Porque ele pega um fato, ele reconstitui este fato no contexto da época e conta também contextualizando o que ocorria no país naquele momento. Então, no fundo, é uma reportagem. É uma reportagem, ao mesmo tempo é uma biografia, ao mesmo tempo é um trabalho histórico, sobre história, e também, no sentido mais exato, a reportagem de um grande acontecimento. Isso que é esse livro. E qual é a diferença que ele tem em relação a outros? Talvez aquilo que eu estava dizendo antes, talvez a maneira de expor esses fatos, de contar esses fatos. E no meu caso, com uma vantagem para mim, que foi o fato de eu ser, ao mesmo tempo, o autor e personagem. Eu sou personagem dessa história, eu participei dessa história, como você disse. Eu era presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, em 1975, quando houve mais uma grande escalada do regime militar contra opositores do regime, todos acusados de participação de atividades comunistas. Nesse contexto, aconteceu uma série de prisões, de sequestros, pode-se dizer, de jornalistas em São Paulo. O que o sindicato fez, é por isso que esse fato, ele só existe porque o Sindicato dos Jornalistas denunciou. A primeira, as prisões. Antes do Vlad foram presos 11 jornalistas, todos acusados de atividade comunistas, todos praticamente sequestrados porque as prisões eram feitas em horas, enquanto o sujeito saía do trabalho, quando ele saía de casa, quando ele ia jantar fora, coisas desse tipo, que não eram necessárias porque todos tinham seu endereço, não precisava fazer isso, mas era assim que agia o regime. E nesse sentido, o que aconteceu? Cada prisão era denunciada pelo Sindicato dos Jornalistas, que foi crescendo na medida em que crescia
a violência da repressão política. Por exemplo, 3 dias antes da morte do Vladimir Herzog, eu, como presidente do Sindicato dos Jornalistas, fui a uma conferência internacional da Sociedade Interamericana de Imprensa, que acontecia aqui em São Paulo, reunindo diretores de jornais de toda a América, do Sul, do Norte, do Centro, e denunciei as prisões que estavam acontecendo. Isso deu uma repercussão muito grande e, ao mesmo tempo, causou uma grande irritação entre os militares, que, evidentemente, passaram a fazer ameaças contra mim e contra os outros jornalistas acusados de atividades comunistas. Quando aconteceu a morte do Vlado, no dia 25 de outubro, sábado de 1975, aí o sindicato não só denunciou publicamente esse assassinato, numa nota muito firme, como convidou para o sepultamento e depois organizou um culto ecumênico em memória do jornalista. E isso causou uma grande repercussão nacional e internacional. E, em função disso, o caso Herzog tem o sentido de ser o primeiro em que as coisas não se fizeram e se ficou em silêncio. Tem esse sentido. É um marco. A partir desse caso, efetivamente, a ditadura começou a cair. Por quê? Porque a sociedade civil começou a reagir a partir da denúncia feita pelo Sindicato dos Jornalistas e foi para a organização de luta contra a ditadura. Bom, então eu quero dizer com isso que esses fatos todos, a história desses momentos, contada de dentro para fora, é o que deu esse livro. E esse livro era uma obrigação minha escrevê-lo, né? Porque eu tinha vivido de tal maneira e tal intensamente essa situação que eu tinha o que dizer, além do que já estava escrito sobre o caso. No caso, como você disse, Raldalho, foi um grande marco para que a ditadura começasse a perder força no nosso país. E eu gostaria de voltar um pouco, só para a gente citar um pouco mais o Herzog. Você falasse rapidamente sobre a infância dele, porque o livro ele cita as 2 guerras de Vlado. Ele fugiu do regime nazista e veio morrer no Brasil nas mãos dos militares. Então, se pudesse citar um pouquinho, rapidamente, essa história do Herzog, para o nosso leitor saber um pouquinho mais. O título do livro, As 2 Guerras de Vlado Herzog, tem a ver com isso. Quando eu disse que o livro é também biográfico, é porque eu parto da história da infância de Vladimir Herzog na Iugoslávia, sendo ele judeu, de uma família judia na Iugoslávia, e até a vinda dele para o Brasil aos 9 anos, e a formação brasileira, porque isso eu faço questão de dizer, a formação brasileira porque ele se formou cidadão brasileiro, né? Tanto é que o nome verdadeiro de registro dele é Vlado. Muita gente pensa que é apelido, não é não, é Vlado. Mas ele se naturalizou brasileiro nos anos 60 e adotou o nome Vladimir, porque considerou que esse nome era mais comum no Brasil, né? Bom, então é a história da fuga do pai, da mãe e dele da Iugoslávia para a Itália. Logo em seguida, a invasão da Iugoslávia pelos nazistas e a perseguição contra o povo iugoslavo de modo geral, mas principalmente contra os judeus, né? Como isso é histórico. Essa fuga dele foi de uma grande dramaticidade, tão grave que o menino de 4 anos, que era logo quando ele saiu,
tinha em determinados momentos obrigado a não falar, né? Porque se ele falasse poderia ser descoberto, trocar o nome, uma série de outras coisas. Bom, ele vem para o Brasil, se forma no Brasil, essa é a parte biográfica, se forma no Brasil, se formou em filosofia, depois foi fazer jornalismo, fez cinema, contribui de maneira importante para a cultura brasileira e, finalmente, durante a ditadura militar, ele foi acusado de atividades comunistas e entrou numa lista de inimigos do regime. E nessa condição é que ele foi preso, foi torturado e foi morto. Então, aí começa a sua Segunda Guerra. A Segunda Guerra começou no momento em que ele foi para o DOI-CODE, que era o órgão de tortura aqui em São Paulo, e aí morreu, e nessa guerra ele não escapou. Ele escapou da primeira dos nazistas na Europa e não escapou na segunda dos nazistas no Brasil. Essa é a síntese da coisa. Sim, na verdade, sabemos também pela história que o próprio general, presidente do Brasil à época, o Geisel, ele acabou admitindo algumas coisas após toda aquela repercussão. Qual foi a importância para que o governo, na época, para que a ditadura militar ela fosse, na verdade, cada vez mais sendo desgastada com tudo que estava ocorrendo, o Geisel vir a público falar que algumas coisas realmente tinham acontecido, que tinham fugido da própria força ali, do próprio conhecimento dele? Qual que é a importância disso tudo? Bom, efetivamente isso está narrado com muito detalhe aqui nesse livro. Na verdade, o general Geisel tinha um projeto que ele chamava de abertura política, que não era um projeto que quisesse acabar com a ditadura. O projeto era exatamente, isso é uma interpretação que não é só minha, mas sempre foi minha, era um projeto de permanência do regime. O que eles pretendiam? Afrouxar um pouco os cordéis para que não houvesse a explosão que finalmente houve da sociedade contra. Então era aliviar as coisas no sentido de que a ditadura, o sistema, vamos dizer assim, continuasse mandando, o governo militar continuasse mandando. O Geisel não era um democrata. Muita gente se equivoca com isso. Ele não era um democrata, assim como não foi nenhum dos generais que assumiram o poder a partir de 64. E o Geisel, inclusive, em declarações feitas e publicadas num livro importante feito por profissionais da Fundação Getúlio Vargas, ele diz que a tortura é necessária em determinadas circunstâncias para se obter informações. É a cabeça do militar totalitário, né? Bom, então, mas neste caso ele reagiu como tinha reagido já em outros, porque havia dentro do regime uma parcela forte dos militares que se opunham de maneira forte contra qualquer possibilidade de abertura política. E aí havia, sob o comando do ministro do Exército, então, o general Silvio Frota, havia o que você pode chamar de rebelião contra o comandante das Forças Armadas, comandante supremo das Forças Armadas, que era o presidente da República. E nessa atuação é que veio este movimento da chamada linha dura, que, não tendo mais pretextos para perseguição política, pegou o velho Partido Comunista Brasileiro como sendo uma ameaça
vermelha, aquela coisa toda. Já tinham derrotado a luta armada, já tinham acabado com a resistência armada ao regime, que comparativamente, a comparação de forças era absurdamente desigual, a correlação de forças, mas aí pegaram o Partido Comunista, que se opunha, inclusive, à luta armada. O AI-5 já tinha feito seu papel nesse momento. Exatamente, então, o país estava sob o AI-5. Mas o Geisel, no caso, reagiu porque se sentiu ofendido no seu papel de comandante das Forças Armadas. Como militar, isso era um atentado contra a hierarquia. A hierarquia que os militares prezam muito tinha sido transgredida por esses grupos. Tanto é que no dia do culto ecumênico, no dia 31 de outubro, que estava marcado o culto ecumênico, e que havia ameaças de que ali houvesse um grande, imenso massacre, o Geisel veio a São Paulo, veio de Brasília a São Paulo, para inaugurar a pretexto de inaugurar qualquer coisa aqui de manhã, e ficou o dia inteiro. Ele só saiu daqui depois que terminou o culto ecumênico. Porque o culto ecumênico se realizou para nossa sorte, sem incidentes maiores, porque eles estavam loucos, como cães raivosos, para sair numa ação de massacre. Estavam 8.000 pessoas. A presença de Dom Paulo Evaristo Arnes, de Henri Sobel, foi muito importante para isso. O Dom Paulo Evaristo Arnes foi convidado pelo Sindicato dos Jornalistas para ser o oficiante desse culto e, ao mesmo tempo, que convidasse outros líderes religiosos, e ele teve esse papel fundamental nessa. Aí ele convidou o pastor presbiteriano Jaime Wright e o rabino Henri Sobel, que terminou sendo o oficiante junto com ele. Então, esperar a praça, a cidade, não era a praça. Naquele dia, tudo podia ter acontecido no Brasil inteiro, porque a cidade de São Paulo toda estava sitiada por uma operação chamada Gutenberg, que era policiamento em todas as grandes vias de acesso ao centro para impedir. Eles paravam os carros para impedir a chegada ao centro da cidade. Talvez até tenha sido bom que eles tenham feito isso, porque senão poderíamos ter lá, em vez de 8.000 pessoas, ter lá 200.000 pessoas. E aí poderia acontecer tudo. Tá? Então, foi um momento muito grave e, ao mesmo tempo, de importância fundamental para que o país começasse a derrotar a ditadura. Audálio, um tema também muito importante a ser tratado é a Comissão da Verdade. Na verdade, digamos que demorou muito, né, para acontecer. Demorou. Nós estamos aqui já no 2014, somente agora há pouco São tempo... 28 anos desde a queda da ditadura. Exatamente, muito demorado. E somente agora o governo brasileiro está realmente buscando conhecer melhor os fatos. Existe muita resistência nesse sentido. Nós temos algumas pessoas ligadas às Forças Armadas, principalmente, como é de se esperar mesmo. Muitas pessoas da direita, que são, na verdade, civis, mas também com fortes ligações também às Forças Armadas, à ideologia de direita, e que são contra essa Comissão da Verdade, estão citando muito a lei da anistia, e sabemos que você, além de todas as atribuições nessa sua rica vida de jornalista, intelectual, você está à frente hoje dessa Comissão da Verdade para os jornalistas. Isso. Então, eu gostaria que você nos falasse um pouco da importância da Comissão da Verdade para o Brasil, o que você
teria a dizer e qual é a contribuição verdadeira da Comissão da Verdade? E mais uma pergunta, até como uma provocação não para você, mas para o próprio o que está acontecendo hoje. A Comissão da Verdade é realmente uma verdade? Vai realmente acontecer alguma coisa? A gente vai ficar sabendo realmente o que aconteceu? Punições eu acho que eu nem vou perguntar para você, porque punições eu acho que realmente não haverão, né? Mas realmente vai para frente, você como presidente, para os jornalistas, como que você avalia isso? Bom, você já tinha adiantado que a Comissão da Verdade veio tardiamente, mas o importante é que ela tenha vindo. Ela, nesse sentido, ela é uma conquista e, ao mesmo tempo, ela expõe uma verdade de cara, que todos os governos democráticos, desde a queda da ditadura em 1985, todos os governos democráticos que vieram, primeiro o Sarney, que era vice-presidente, assumiu no lugar do Tancredo, que teve a eleição no colégio eleitoral, mas já não sob a ditadura. Sarney, depois o Itamar Franco, Collor, né? Depois o Fernando Collor, de triste memória, depois o Fernando Henrique Cardoso, depois o Lula e agora a Dilma. Todos esses governos, para eles, no meu entender, há uma palavra que define: covardia. Eles foram covardes e não atenderam a aspiração da sociedade, principalmente daquela parte da sociedade que lutou contra a ditadura militar. Muitos perderam a vida nessa luta e essa comissão tinha que ter. Mas, por ameaças que até hoje existem nos bastidores, principalmente entre alguns setores, poucos setores militares, esses governos não tiveram a coragem suficiente de pegar essa questão, porque é uma questão do direito da sociedade brasileira em saber o que aconteceu naquele período. É uma questão de história, e o direito à história é de qualquer sociedade. E esse direito está sendo negado, tem sido negado. Muito bem. Então veio agora a Comissão da Verdade. Veio, digamos, sem a necessária amplitude para que, além de levantamento dos fatos históricos, se encaminhasse a punição dos autores dos crimes contra todas as pessoas que se opuseram ao regime militar. Em função da lei de anistia, isso aí não é possível. Isso há uma discussão muito importante a respeito. Setores jurídicos dos mais significativos no país, personalidades, estudiosos, e não só no país, mas no mundo inteiro, discutem uma questão que parece ponto pacífico. Há o crime de tortura, inclusive aqueles praticados, aliás, inclusive aqueles praticados durante o regime, as mortes, os assassinatos, das coisas. A tortura é considerada em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário como crime imprescritível, para começar. Outra coisa, crimes vários, dezenas, talvez centenas de crimes cometidos, pessoas que foram mortas, desaparecidas, etc. e tal, ninguém sabe onde elas estão, se elas sumiram, estão sepultadas, não foram sepultadas, etc. Esses crimes se chamam crimes continuados. Por que crimes continuados? Porque eles não foram esclarecidos. Portanto, eles não estão enquadrados nessa questão da lei de anistia, que diz que um lado e o outro não estão. Agora, é uma questão de ser discutida. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos condena o Brasil e exige do Brasil, no cumprimento de tratados assinados,
que esclareça os assassinatos por o caso do Vladimir Herzog. Todo mundo sabe que ele foi assassinado, mas não tá juridicamente esclarecido. E o governo brasileiro invoca a lei de anistia para não fazer isso. Quer dizer, a Comissão da Verdade, resumindo a questão, ela veio trazer a possibilidade desse debate, de se discutir essas questões. Inclusive, esse ano eu participei em Belo Horizonte de um congresso nacional sobre essa questão dos crimes, do direito dos crimes continuados, né? E essa questão está sendo discutida. Esperemos que a Comissão da Verdade aprofunde essa questão e termine no seu relatório final, encaminhando à Presidenta da República a proposta de que, com base nesses tratados internacionais, sejam promovidas as punições nos casos cabíveis, tá? No caso da Comissão Nacional dos Jornalistas, Comissão Nacional de Verdade dos Jornalistas, nós verificamos que, por exemplo, uma coisa que era já publicado, era conhecido. Antes do Vladimir Herzog foram assassinados 21 jornalistas, mortos ou desaparecidos, e não tinham sido denunciados esses crimes. Agora nós estamos discutindo. É o caso, eu fui para a instalação da Comissão da Verdade dos Jornalistas em Alagoas, no início do ano passado, e lá se levantou, por exemplo, como é que efetivamente morreu o jornalista Jaime Amorim de Miranda, que era de lá, e que foi preso no Rio, foi trazido para São Paulo, foi assassinado na Colina, uma casa de extermínio montada aqui em Itapevi. Como é que aconteceu isso? Eu acho que a Comissão da Verdade lá foi até o ponto que podia, dos jornalistas, conversando com a família, com colegas, etc. e tal, mas a esse ponto não se chegou. Isso precisa ser esclarecido.